Boa noite a todos e todas. Vamos começar o Terça Esquerda de edição 66 e hoje teremos a presença do nosso querido convidado, Pastor Henrique Vieira. Já vamos chegando todo mundo aí. Hoje nós vamos fazer a transmissão aqui pelo Instagram, mas a transmissão será também, divulgada nas demais mídias do Terça Esquerda, no Facebook, no YouTube. Então, se você ainda não conhece, esses demais canais, acessa lá, Terça Esquerda no YouTube. Aproveita, nós temos todo o histórico de vídeos, dos nossos encontros físicos, quando eles aconteciam no Curimbar. E agora acontecem também por aqui, enquanto estamos impedidos de estar presentes e aglomerados. Ai, que saudade! Essa edição, uma edição muito especial para a gente, principalmente para mim, que sou cristã, do campo progressista, da teologia liberal. Então eu já vou chamar o nosso convidado para a gente não perder tempo, porque temos uma limitação de tempo aqui no Instagram. Então já vou convidar o pastor Henrique Vieira. Já vai entrando aqui com a gente. Deixa ele se conectar. Bom, deixa eu continuar nos informes, então. Não sei se vai fazer um piquezinho até ele entrar, mas nós continuamos com a nossa campanha Solidariedade e Luta, onde nós arrecadamos não só mantimento para a distribuição de cestas básicas e para a confecção de marmitex, mas recolhemos, aceitamos ajuda também financeira e principalmente ajuda pessoal para a confecção dessas cestas, dos marmitex e principalmente pela distribuição. A gente está fazendo junto com outras mobilizações. Acho que o pastor não entrou aqui ainda não. Deixa eu só ver aqui. Caiu. Chamei de novo. A gente está fazendo junto com o Sindiute, Sindieletro, e uma série de outros coletivos aqui do Vetor Norte, essa ação solidária muito importante. A gente vê que já estamos, infelizmente, flexibilizando a economia, mas isso não volta assim tão rapidamente, E principalmente se a gente considerar aqueles que não estão mais com seus empregos e com a sua fonte de renda. Então, tem esse post lá no Instagram e no Facebook em como você pode colaborar, como você pode contribuir. Não deixa de verificar, isso é muito importante, tá? Para as comunidades aqui, da região de Venda Nova. Uma outra informação. Primeiro eu queria mandar um beijo, tia Fatinha, Curim, que saudade, cara. Que saudade do tirar gosto de vocês. Morro. Quem participava disso presencialmente lá com a gente sabe como era gostoso, essas reuniões de terça-feira, a gente poder sentar, falar de conjuntura. Olá, pastor! Olá, tudo bem? Tudo bem? Boa noite. Boa noite. Hoje minha internet aqui tá bem Primeiro eu ruim. queria... Tá, não, oremos. Eu estou em jejum, oração e quebra da maldição desde ontem. Então tá. O inimigo não vai vencer dessa vez. Henrique, muito obrigada, em primeiro lugar, pela presença, porque eu sei que você está numa maratona de lives e eu sei que às vezes é cansativo, Eu sei que para um pastor e para um ator, estar no público às vezes é até uma falta, Mas a live dá uma aliviada na gente, assim, nesse contato. Apesar de a gente não ver quem está interagindo aqui, Mas estamos dialogando, imaginando um público. Então, diante disso, antes mesmo de eu pedir para você se apresentar, eu queria falar quem é o Terça Esquerda. O Terça Esquerda é um movimento aqui de Belo Horizonte que surgiu com amigos, todos eles envolvidos de forma direta ou indireta com política.
cada um na sua vertente, cada um na sua área, seja política mesmo, economia ou educação, ou com, né, ONGs, né, esse atendimento mais assistencial, né, às pessoas. E a gente se reunia num bar aqui em BH, que chama Curim. Será um prazer recebê-lo quando você vier a BH, tirar gosto, ó, sensacional. E a gente se reunia para discutir política. E aí, como eu sou a evangélica nesse meio já há algum tempo, isso para mim era uma inquietação. Na verdade, é uma inquietação para eles e é uma inquietação para mim também. Por que que as esquerdas não conseguiam dialogar, né, com os evangélicos? Então, assim, era uma criticazinha que eu fazia para todas as lideranças políticas, né? O Arnaldo Godoy, que é o presidente do PT Minas, algumas outras pessoas, como a própria Áurea Carolina, Andréia de Jesus, né? Todas as grandes pessoas, ou os grandes nomes que iam no Curim, principalmente políticos, eu fazia essa inquietação. Por que que a gente não consegue, a gente esquerda, né? Não consegue dialogar com os evangélicos, mas eu gostaria de te passar a palavra, se apresente, né? Porque para a galera de esquerda, o próprio fato de você ser um pastor já é uma coisa assim, cara, como assim? Como assim um pastor evangélico? Então, assim, se apresente, fale um pouco de você, e aí a gente entra nesse campo da política e a proposta que você fez do encontro de hoje. É, eu sou Henrique Vieira, eu sou pastor da Igreja Batista do Caminho, que funciona em Niterói e no Rio de Janeiro. Eu sou formado em teologia, em história e ciências sociais. Eu também sou ator, apaixonado pelo teatro, pelo cinema e pela arte da paz. E sou militante de direitos humanos, das lutas sociais e populares aqui no Rio de Janeiro. Então, sempre nessa articulação da fé em Jesus com a defesa de uma sociedade radicalmente justa. Assim eu vou me construindo como ser humano, como discípulo de Jesus de Nazaré. Isso é bom, né? A gente se faz essa questão sempre. Como é que as igrejas evangélicas se distanciaram ideologicamente tanto desse Jesus que foi um perseguido político, que deu uma travadinha, né? É verdade. Você Mas eu tem estou me te ouvindo ouvido bem. bem? Sim, Sim. Então, assim, como as igrejas se distanciaram tanto e como é importante esse papel de resgate com a igreja evangélica. E aí, você falando da própria Igreja do Caminho, né, e eu conheço um pouco, conheço o Zé Barbosa Júnior, que morou aqui em Belo Horizonte, é um querido amigo, né? O Ronilson Pacheco também é um amigo de longa data. Então, ou seja, a gente da esquerda, a gente se cheira, a gente se acha de alguma forma. sim. Mas conta para essa esquerda que não conhece essa cristandade, né, esse viés da cristandade que é militante dos direitos humanos, a sua trajetória com a política. Certo. Na verdade, ela vem desde a minha adolescência e parte da minha própria compreensão do Evangelho. Eu sempre vi no Evangelho de Jesus uma demanda por compromisso com a sociedade, compromisso com os pobres, os oprimidos. E isso se traduz na militância política. E quando eu falo política, não necessariamente partidária, não necessariamente eleitoral. A minha primeira esfera de militância, por exemplo, foi na chamada luta antimanicomial por uma reforma psiquiátrica. A partir de um projeto pedagógico da minha escola, eu entendi a violência histórica dos manicômios como um espaço de violação de direitos, de produção de subcidadania e me articulei coletivamente nessa pauta da luta antimanicomial. Depois eu fui para a militância no movimento estudantil, tanto no seminário teológico que eu fiz,
quanto na Universidade Federal Fluminense, onde estudei Ciências Sociais. Depois eu me articulei na luta mais ampla por direitos humanos, e só depois eu me filiei ao PSOL, foi o partido que eu escolhi por ter uma maior concordância programática com a proposta do partido de um horizonte anticapitalista, Uhum. democrático e atravessado pela pauta dos direitos humanos. Então, me tornei militante também do PSOL, fui vereador em Niterói de 2013 até 2016, foi uma experiência muito bonita, de um mandato coletivo, popular, muito pautado na dinâmica dos direitos humanos, da luta antirracista, da pauta ambiental. Foi uma experiência belíssima. Depois eu fui assessor do Marcelo Freixo aqui na Comissão de Direitos Humanos da Alerj no Rio de Janeiro. Mas sempre nessa caminhada, entendendo a militância política dentro e fora do partido, dentro e fora do ambiente da política institucional. Na verdade, eu defendo que a fé é política. Então, a Igreja Batista do Caminho, ela tem uma posição política na sociedade em favor da democracia, em favor da diversidade, em favor da cidadania, da pauta dos direitos humanos, ou seja, a minha trajetória na política, no limite, é uma expressão da minha própria fé em Jesus. Eu entendo que caminhar com Jesus, eu entendo que obedecer ao Evangelho significa ter compromisso efetivo com a dignidade humana. Então é uma tarefa espiritual me comprometer politicamente com uma outra sociedade livre da injustiça, livre de tantas formas de opressão. E essa militância se expressa dentro do ambiente partidário, mas também fora dele. Isso é importante, né? A gente que está nesse meio, a gente consegue fazer uma distinção clara de evangelho do reino e religião evangélica, né? Uhum. Conceitualmente, a gente entende essas duas coisas como coisas distintas. Mas para um senso comum, principalmente esse senso que se mistura com a política, e ainda mais entendendo um cenário que a gente vive no Brasil hoje, não só com a bancada fundamentalista, mas também com toda a expressão da bancada do território fluminense, né, que é um dos consenso demográfico que professa uma fé evangélica muito grande no Brasil, onde a gente tem o Crivella apoiando uma escola de samba que fez um samba enredo para Exu, não que eu não tenha gostado daquele samba da Salgueiro, mas assim, é um negócio que você vê um jogo político atrás. É possível, pastor, e aí eu não tenho a pretensão da gente ser bem simplista nessa pergunta, porque a questão aqui é mais a gente refletir, mas é possível a gente quebrar essa hegemonia, né, que pauta que pauta de púlpito pelo capital, pela meritocracia e que deixou totalmente de lado esse direitos humanos, esse viés dos direitos humanos que é bíblico? É possível, é necessário, é urgente e não temos outra opção. Então, nós precisamos ir ao encontro das pessoas, fazer um trabalho de base e, a partir da experiência da leitura popular da Bíblia, resgatar essa dinâmica de uma fé comprometida com a vida, comprometida com o próximo. Então, a única maneira que nós temos, como cristãos, como cristãs, é de fato indo ao encontro das pessoas, fazendo um trabalho de base com muita escuta, com muito respeito, com muita capacidade de diálogo e tendo a Bíblia como referencial, porque o cristianismo é uma experiência religiosa baseada, referenciada numa tradição escrita, a Bíblia. Portanto, é fundamental para a gente vencer essa narrativa hegemônica, meritocrática, intolerante, dogmática, fundamentalista. Para a gente vencer essa narrativa, vai ter que ser com a Bíblia na mão, vai ter que ser com a Bíblia aberta, vai ter que ser lendo a Bíblia comunitariamente,
fazendo a articulação da Bíblia com as demandas do povo, com os dramas do povo. Então é ler a Bíblia percebendo a centralidade do Êxodo, quando Deus chama um povo oprimido à liberdade. Ler a Bíblia a partir da ótica dos profetas, quando eles denunciam a injustiça, a opressão sobre o pobre, sobre a viúva, sobre o estrangeiro, a concentração de renda, a concentração de terra. Ler a Bíblia resgatando as histórias do Evangelho. Afinal de contas, quem é Jesus de Nazaré? Essa é uma grande disputa que tem que ser feita com a Bíblia aberta. É lembrar as histórias do Evangelho. Lembrar o Jesus que nasce da periferia, permanece junto aos pobres, denuncia o acúmulo de riquezas, acolhe as pessoas, promete o perdão, não a vingança, celebra a diversidade, quebra preconceitos. O Jesus que ensina a ética da partilha, da alteridade, da compaixão, da misericórdia. O Jesus que impede processos de violência e de eliminação das pessoas. O Jesus que teve problema real mesmo com os moralistas religiosos, mas que andou muito livre, muito leve no meio do povo, inclusive ao lado das pessoas que eram estigmatizadas, amaldiçoadas social e religiosamente. O Jesus que foi preso, que foi torturado, que foi executado, que foi vítima do ódio, foi vítima do fanatismo religioso, foi vítima da violência do próprio Estado. Então, o que nós temos que fazer? Olhar para as pessoas com uma perspectiva de muita humildade, capacidade de escuta, de compreensão das suas vidas, e a partir do referencial da Bíblia, fazer uma leitura em roda, fazer uma leitura comunitária, fazer uma leitura que coloca o texto no seu contexto e que busca a centralidade do ensino bíblico. Se Deus é amor e toda experiência de amor é reveladora de Deus, então o que significa amar? Qual é a consequência ética e prática de amar, de seguir Jesus? Então vamos falar de justiça, vamos falar de promoção da paz, vamos falar de chorar com quem está chorando e socorrer quem está sofrendo. Vamos falar de perdão, de resgate da dignidade humana, de nunca desistir de ninguém, mas sempre acreditar que as pessoas podem mudar. Enfim, respondendo a sua pergunta, não só é possível, nós temos que enfrentar esse discurso anticristo em nome de Cristo. Esse discurso que esvazia a ética do Evangelho, que transforma a Bíblia num manual de regras. A Bíblia é muito mais do que um manual de regras. A Bíblia é um testemunho de um Deus, ou do Deus, parceiro dos pobres, que anda ao lado dos oprimidos e que chora o sofrimento humano e que grita contra as injustiças. Nós temos um trunfo, nós temos um exemplo, nós temos um dispositivo revolucionário. Só precisamos ler a Bíblia com essas lentes, sempre em comunhão e visão da promoção da vida. Ah, isso é lindo, isso é lindo. A Agora, imagem ficou um pouco distorcida esse tempo inteiro, mas eu consigo mas te eu te ouvir bem. ouvi, eu também te ouvi perfeitamente. Agora, tem um ponto que a gente tem que considerar também, é que por mais que a gente entenda, né, sobre essa mensagem desse Cristo vivo, a gente tem um histórico que separou durante muito tempo ideologicamente. Eu estou usando muito a palavra ideológica porque os conceitos, né, eles vêm, você como historiador sabe muito bem disso, onde a esquerda histórica relegou a religião, porque as religiões estavam atreladas a estruturas de poder, né? Se a gente for pegar de 1500 para cá, né? Pegar a revolta luterana, né? Esse rompimento com a Igreja Católica para cá. Então, isso, num ambiente eclesiástico, é uma segmentação que quando a gente vira e fala assim, olha, eu sou cristã e de esquerda, o povo estranha. Né? Porque, historicamente, isso foi uma coisa que andou separada. E é até engraçado, porque eu, pelo menos, escuto isso, quando as pessoas falam assim, como assim você é cristã e de esquerda? Eu falei assim, olha, eu não só sou cristã e de esquerda, como eu só sou cristã de esquerda porque sou cristã. Eu sou feminista porque sou cristã. Mas como que a esquerda, né, até mesmo utilizando dessa sua experiência, né, no mandato com o PSOL,
como que a esquerda dialoga com essas estruturas religiosas, essas igrejas, que têm, por exemplo, a teologia da prosperidade como, né, doutrina, e que blinda, de certa forma, lutas de classe, feminismo, essas pautas que não conseguem chegar aos fiéis. Eu acho que tem algumas coisas. Primeiro, um entendimento, que é o seguinte: o diálogo não pode ser pensando em eleição. O diálogo tem que ser verdadeiro, tem que ser íntegro, tem que respeitar a mística popular, tem que respeitar a religiosidade do povo. E eu não estou falando só da experiência religiosa evangélica, mas é entender que a experiência religiosa é um dado da vida, é muito presente entre o povo e é um fator, muitas vezes, de resistência, de orientação, de sentido para a vida. Então, o diálogo tem que partir dessa visão de respeito à experiência religiosa. Porque se partir de uma visão arrogante, soberba e utilitária, já começa errado, já está enviesado, viciado, não vai dar certo, entendeu? Então, acho que o Sim. primeiro passo é um passo de entendimento, respeitar a dimensão religiosa do povo. O segundo passo, eu acho que cabe à esquerda ter nas suas fileiras lideranças religiosas, lideranças. Travada aqui, mas você me ouve? Deu uma travadinha. Mas você me ouve E agora? acho que foi a sua conexão. Voltou? Voltou. Você estava Eu falando que é acho, importante, então, ter na esquerda lideranças religiosas. eu acho que sim. Acho que a melhor forma é ter nos partidos. Estamos falando especificamente do campo evangélico, então eu vou falar sobre ele, que é o meu campo, minha experiência de fé. Mas é importante ter evangélicos a partir da sua fé em Jesus nesses partidos, porque essas pessoas são o principal elo, porque falam a partir da sua fé, falam a partir da sua experiência em igreja e falam a partir também da sua filiação partidária. Ou seja, é muito importante ter nos quadros a presença dessas pessoas que, de forma legítima, desenvolvem a fé e relacionam a fé com a militância. Esse é um outro ponto. O outro ponto que também eu acho importante é o vínculo com as demandas da vida. O que eu quero dizer? Ao invés de chegar com uma pauta pronta, ao invés de chegar com palavras de ordem, chegar para conviver, chegar para caminhar junto e chegar para olhar para as demandas concretas da vida. Vou dar um exemplo. Tem uma pesquisadora de São Paulo, a professora Esther Solano, que ela fez uma pesquisa sobre a aderência de pautas feministas nas mulheres que participavam da Marcha para Jesus em São Paulo. Olha que curioso. Marcha para Jesus, nós sabemos, é um evento de característica predominantemente conservadora. E ela foi lá e ela descobriu que boa parte das pautas da luta feminista tinham concordância. As mulheres lá, em sua maioria, concordavam com muitas pautas da luta feminista. Então temos aí uma questão difícil, mas que precisa ser refletida. A palavra feminismo gerava bloqueio, mas quando se tirava a palavra feminismo e se colocava situações, exemplos e pautas da luta feminista, tinha muita aderência. Olha só que curioso. É uma chave para a gente pensar, não tem uma resposta pronta para dar, mas chegar, olhar para as demandas da vida, olhar para o que está acontecendo no território, olhar para a luta por direitos e, a partir dessa conexão com as demandas da vida e com um acerto de linguagem e com uma escuta respeitosa, eu acredito que é possível, sim, a gente caminhar junto e construir uma base para um projeto de país popular, democrático, justo economicamente. Mas eu acho que esse é o caminho. Em primeiro lugar, respeitar a experiência religiosa e promover um diálogo verdadeiro que não seja restrito ao período eleitoral. Se o diálogo for utilitário, ele já começa errado. Em segundo lugar,
ter nos partidos lideranças que, a partir da sua fé, também desenvolvem a sua militância. Essas pessoas são um elo prioritário entre a esquerda e o campo religioso, porque são pessoas de esquerda e religiosas. Elas carregam um elo dentro de si. E, em terceiro lugar, se aproximar dessa base olhando para as demandas concretas e, a partir dessas demandas concretas, propondo um diálogo sobre a sociedade, sobre a luta das mulheres, a luta do povo negro, a luta das LGBTs. Acho que tem um jeito de fazer isso, que é respeitoso, que é didático e que se dá a partir do convívio da caminhada comum. Isso é importante. Estabelecer esse diálogo que a mensagem chega, né? Eu acredito que sim. Eu já te perguntei, né? Agora você colocou, quando você sugeriu o tema, sobre esse campo, né, da democracia, né? Você colocou um tema que foi assim super. Eu vou deixar você falar, que aí você fala melhor. Quando você sugeriu da gente falar do campo evangélico e da defesa da democracia, aonde você acha que, assim, a gente sabe que isso tem se estranhado um pouco, e como você já sugeriu, o diálogo é um ponto bom. E que a gente pode chegar, né, neles a partir desse respeito, não com uma imposição, mas a partir de um respeito. Mas nós sabemos também, pastor, que o imagético, né, do religioso evangélico, ele é muito polarizado por si só. Até mesmo quando a gente pega as religiões pentecostais, que tem muito a presença, né, do bem e mal, certo e errado, demônio, Deus, né? Tudo é demônio, em vez de não só outras denominações que racionalizam mais, mas, enfim. E são essas pessoas que mais são, às vezes, suscetíveis a fake news, né? Que são suscetíveis a um voto de cajado, né? Que o pastor fala, ela não questiona, às vezes ela nem tem esse entendimento profundo da palavra, né? Que quando a gente leva esse estudo do evangelho a sério, a gente sabe o quão ele é ressignificador. Até mesmo quem participou de escola dominical e foi ter uma outra experiência na mesma leitura bíblica, fala, nossa, eu nunca tinha lido a Bíblia por esse viés, né? Você acha que é possível a gente fazer com que esse campo democrático, essa estigmatização dos direitos humanos chegue para o campo religioso, extremista, fundamentalista, de uma forma, vamos colocar assim, até 2022? Esse critério temporal que você colocou aí no finalzinho da pergunta deixa tudo mais delicado. Até 2022, a minha resposta é um contundente não sei. Não faço ideia se a gente consegue. Mas, assim, acho que tem coisas para a gente pensar sobre isso. Primeiro, que, assim, o fundamentalismo religioso, ele é um corte geral do campo evangélico. Ele explica muita coisa. A leitura fundamentalista da Bíblia, que esvazia o sentido histórico da Bíblia, que gera uma verdade absoluta, que não celebra a diversidade, que não dispõe o coração da pessoa ao outro, ao diferente. Então, tudo bem, vamos lá. Tem um recorte conservador fundamentalista no campo evangélico. É verdade. Mas, dito isso e reconhecendo isso, nós precisamos ter cuidado para não colar um rótulo nas pessoas e assim perder a capacidade da escuta e do diálogo. Eu posso reconhecer que o conservadorismo existe, que é predominante, que a leitura fundamentalista da Bíblia existe, que ela é predominante, mas quando eu me disponho a caminhar junto, eu acho que essa tem que ser a nossa aposta. Quando a gente se dispõe a caminhar junto, a realidade é sempre mais complexa. As pessoas não se resumem ao seu fundamentalismo. Que pessoas são essas? Como a sua vida se organiza? São trabalhadoras, em sua maioria, são pessoas pobres, em sua maioria.
tem a dimensão da moradia, tem a dimensão do saneamento, tem a busca pelo emprego, tem a busca pelo acesso aos serviços de saúde, tem a busca pela preservação do filho, da filha. O que eu quero dizer é que tem muitos dispositivos da vida concreta sobre os quais a gente pode conversar com essas pessoas para falar sobre cidadania, para falar sobre justiça social, para falar sobre acesso à moradia, para falar sobre uma cultura de não violência, para falar em direitos humanos. Mas o que eu quero dizer é que se a gente olha para esse universo pentecostal, neopentecostal, e acha que é todo mundo igual, todo mundo conservador, todo mundo extremista, a gente nem se dispõe a ouvir essas pessoas, entender as suas histórias, porque às vezes tem mil questões aí. Vou dar um exemplo. Quantas pessoas, vou traduzir isso no universo político, partidário, eleitoral. Quantas pessoas religiosas, evangélicas, votaram em Lula, votaram em Dilma e em 2018 votaram em Bolsonaro? Não, entende? Sim, Será que elas são fascistas? Será que elas são extremistas? Olha, há 4 anos atrás estavam votando no PT. Entende? Então, assim, tem sim. questões que a gente tem que pensar: o desespero, a desesperança, o medo, as demandas do dia a dia. Tem muitas coisas para a gente pensar, porque se a gente entender esse meio do caminho, a gente pode estabelecer ponte de afeto, a gente pode estabelecer ponte de diálogo e começar a dizer, ó, vamos lutar por acesso à moradia, vamos lutar por saneamento básico, vamos lutar contra a violência que as mulheres sofrem, vamos lutar para que os negros não sejam esculachados pela polícia e vitimados pelo Estado, vamos lutar por salário digno e por direitos trabalhistas, vamos lutar por um serviço público de saúde de qualidade. Entende o que eu quero dizer? Então, Sim, então acho que a gente tem que olhar para as demandas da vida, entender essas pessoas para além do seu fundamentalismo e buscar essas conexões, porque isso pode ser um caminho para a gente construir esse campo em torno da democracia, do respeito à diversidade, à liberdade, à dignidade humana. Não tem receita, não é fácil, não sei se dá até 2022, mas acho que é necessário, que é possível e que nessa base evangélica não tem um fundamentalismo, digamos assim, ideológico, enraizado, sem qualquer possibilidade de diálogo. Acho que tem diálogo possível, sim. Até porque a maioria é trabalhadora, sente na pele o que é injustiça social, o que é a violência do Estado, o que é a precariedade do posto de saúde, do hospital, da escola. Então tem muita coisa para a gente falar com as pessoas, ouvir das pessoas e construir como uma agenda política. sim. A gente faz essa crítica bem, né? Eu faço parte de um coletivo também que se chama Evangélicas pela Igualdade de Gênero, que Uhum. você conversou ontem, né, com a Simoni, e a Sim, gente tem essa preocupação, né? As mulheres pretas periféricas não são as mesmas esquerdas classe média do asfalto. Então, é. a gente luta pelas mesmas coisas, mas a gente precisa entender que talvez esse feminismo daqui não chega lá, né? E se ele chega, ele tem que abarcar aquela realidade. Eu tenho uma pergunta, na verdade, as pessoas estão mandando várias perguntas aqui, vários comentários. Gente, eu estou sem óculos, eu não leio comentários, então eu vou tentar ler um que está aqui no Eu também não. computador. Eu me Não perco, consigo. se eu ficar prestando atenção aqui, eu me perco demais. É, acho que foi o Éder Souza. Ah, o pastor Éder Souza, é da Frente de Evangélicos pelo Estado Democrático de Direito, daqui de Belo Horizonte. Ele colocou: já estou há 2 anos pastor de uma comunidade de fé com 75% dos irmãos e irmãs bolsonaristas, inclusive. Como estruturar um diálogo? Acho que não tem receita, né? Mas eu insisto na pedagogia da leitura da Bíblia, da centralidade de Jesus e do apelo à sensibilidade das pessoas. Eu colocaria esse tripé.
mostrar que os valores bíblicos, em essência, são incompatíveis com aquilo que Bolsonaro promove, prega e pratica. Mostrar que esses valores para nós cristãos, eles estão enraizados na vida de Jesus. Daí a incompatibilidade fica ainda mais nítida. Pega o que Bolsonaro propõe de sociedade e compara com os ensinamentos de Jesus. É um exercício de leitura da Bíblia, de contação das histórias do Evangelho, de oração, mas é um exercício necessário. E, por fim, eu tenho apelado muito à sensibilidade das pessoas, a mostrar para as pessoas que, no limite, independente de um debate político mais profundo, a fala de Bolsonaro é uma fala vazia de amor. É. E qualquer cristão, qualquer discípulo e discípula de Jesus, não pode questionar que a centralidade do Evangelho é o amor. Jesus resumiu os mandamentos no amor. Jesus disse que nós seríamos reconhecidos e reconhecidas como seus amigos, amigas, discípulos e discípulas pelo amor. Independente de um debate mais profundo sobre o governo Bolsonaro, ele é alguém que estimula o ódio. Ele é alguém que estimula a violência. Ele é alguém que estimula a morte. Ele é alguém que estimula o armamento. Ele é alguém que brinca com o sofrimento humano. Independente de uma visão mais aprofundada, são falas vazias daquilo que é essencial no Evangelho, que é o amor. Então, eu não quero aqui dar uma receita, não me coloco nesse lugar de dizer o caminho, mas eu tenho procurado experimentar essa caminhada da Bíblia lida no seu contexto, a centralidade da pessoa de Jesus e dos seus ensinamentos e apelar para a sensibilidade das pessoas. Não é possível que vocês concordem com a morte deliberada do outro. Não é possível que vocês sejam indiferentes ao sofrimento do próximo. Não é possível que vocês achem que bandido bom é bandido morto. Na ética do Evangelho, o bandido bom é bandido arrependido, convertido, que tem a E que chance, inaugurou o céu. pois é, tal qual o filho pródigo, de voltar para casa, encontrar a casa aberta e o abraço do pai. Então, ativar nas pessoas o mínimo de sensibilidade e mostrar que Bolsonaro é a morte da simpatia. Bolsonaro é a morte do afeto. Bolsonaro está vazio por dentro. Ele morreu por dentro e não descobriu. Ele precisa de arrependimento. Ele deve dormir muito mal. Ele deve se olhar no espelho e sentir raiva de si. Porque uma pessoa que tem tanto ódio assim é uma pessoa que não é feliz. Ele mesmo deve ter um sono amargurado, de quem não tem paz de espírito. Acho que precisamos ativar essa sensibilidade das pessoas. Eu conto com isso. Eu conto que ele não durma nem um segundo numa noite inteira. Em nome de Jesus, é o desejo do meu coração. Dorme não, você vê no semblante dele. Olha só, ele ganha a eleição em 2018 e o semblante dele é de raiva. Ele não tem paz, não. O semblante dele é um semblante de uma pessoa... Eu falo isso não é com peninha, não. Ele é um adversário nosso, entendeu? Mas eu quero dizer o seguinte, é um ser humano vazio. É um ser humano que... ninguém que se alimenta tanto do ódio consegue ter paz. Não tem, não. Ele pode fingir que tem, mas nem quando ganha ele fica feliz. É difícil, é difícil. Bom, nós tínhamos outras perguntas aqui, até muito... Mas eu acho que vão cair todas nesse mesmo princípio. Sabemos que existe um histórico da igreja, né? Igual você falou. Essa condução, essa leitura da Bíblia através de um viés judaico-moral cristão, né? Onde é a conduta que determina se você tem acesso ou não a Deus, se você é circuncisado, você tem Deus, se não, você não é. E isso é uma leitura de Gálatas que fala assim, tá, mas e aí as mulheres que não têm como ser circuncisadas? Elas não têm acesso a Deus? Mas enfim, essa leitura helenista, né, que a gente bebeu muito dessa fonte grega, católica, né, histórica,
de poder, né? A gente não pode desconsiderar essa composição do compêndio bíblico, né? Que sempre foi estruturado através de poder e, igual você falou, o resumo do amor através de Jesus de Nazaré, que é um negócio lindíssimo. Pastor, me conta, você vai sair candidato ou não vai? Que a gente já está torcendo aqui. Não, esse ano não, viu? Esse ano você vai ficar quietinho? Não, quietinho jamais. Mas esse ano não. Chegou a ter essa possibilidade aqui no Rio de Janeiro, mas por várias razões a gente preferiu não levar adiante. Eu estou apoiando aqui a candidatura da Renata Souza pelo PSOL, mas sempre com esse desejo, e acho que é momento de alianças de um campo democrático, de um campo popular, porque eu avalio que existe mesmo um crescimento perigosíssimo da extrema-direita no Brasil. Isso não é figurinha, isso não é brincadeirinha, isso é sério. Então eu defendo capacidade de diálogo e de aliança política, programática, eleitoral e de projeto de sociedade. Uma aliança que reúna aí setores da esquerda e de um campo de sensibilidade democrática, defesa democrática, obviamente sem perder identidade, sem perder Sim. singularidade de cada projeto, enfim. Mas esse ano, respondendo objetivamente sua pergunta, quietinho jamais, mas não serei candidato. O amor de Jesus em nós não deixa a gente sossegar um minuto Não, nessa terra, não. não. Não tem jeito. Tem Mas que uma, tem bom. uma, tem uma Pode oração falar. do Dom Pedro, tem uma oração do Dom Pedro Casaldáliga que ele fala assim: dá-nos, Senhor, a tua paz inquieta, a tua paz que não nos deixa em paz. Então, a É. paz do Evangelho é aquela da gente saber que a nossa vida está na palma da mão de Deus. Mas não é não é a paz do silêncio, não é a paz da indiferença, é uma paz inquietante que nos coloca sempre em movimento. Ah, isso é bom. Henrique, nós estamos assim partindo para os minutos finais, né? Eu já quero te agradecer muito pela generosidade, por compartilhar, que eu sei, né, que você está em casa com a família, com filhinhos. E assim, é bom, né, quando a pessoa se dispõe de compartilhar esse tempo com a gente, falar para esses dois campos, né, que durante tanto tempo foram tão de lados opostos da trincheira e sabendo que a gente sempre foi tão próximos em objetivos, né, em atendimento. Então, o que se deixa assim para esse campo político da esquerda aqui de BH? Apostar sempre no trabalho de base, apostar sempre no caráter coletivo da transformação da sociedade, apostar sempre numa política feita com afeto, com paixão, com amor pela dignidade humana, respeitar e muito a religiosidade do povo, tratar como algo sagrado que merece ser escutado e que é e pode ser, como já foi em vários momentos da história, um instrumento de transformação, de impulso para mudar a sociedade. Então, trabalho de base, sempre coletivo, enraizado onde o povo vive, luta, sofre, respeito à religiosidade popular e nunca perder de vista que o amor é a chave de uma militância verdadeiramente revolucionária. A gente não pode cair num automatismo militante que desumaniza o nosso próprio coração, senão em pouco tempo a gente está disputando poder, a gente está disputando ego, a gente está disputando espaço e perde conexão com a vida do povo, com o drama do povo, com as urgências reais da vida. Eu lembro que sempre que queriam elevar Jesus muito rapidamente a lugares de poder, ele se afastava, ele ia para lugares solitários para orar. Imagino que Jesus queria se afastar da sedução dos caminhos fáceis, se reconectar com o pai e mãe, para poder se manter firme e coerente com a caminhada do povo, com a caminhada dos pobres. Então, é muito importante que, além de debate político, visão de conjuntura, além de formulação teórica, tudo isso é muito importante, mas é fundamental que esse coração seja apaixonado pela vida
que esse coração pulse de amor pela humanidade e não se converta em projetos pessoais de poder. Henrique, obrigada. Que a Rua Divina te abençoe, abençoe essa caminhada. Você continue, sim, sempre essa luz para a gente. Eu te agradeço muito. Eu vou deixar agora alguns informes aqui, mas se você já quiser sair, fica à vontade, tá? Obrigado de coração. BH te espera, assim que possível, para a gente tomar uma aqui. Olha só, eu vou pedir licença para sair porque eu tenho uma outra atividade. Eu gostei Sim. muito. Obrigado pelo convite, pela Obrigada. conversa. E quando eu for a BH, me leve a um bar. O que mais tem aqui é boteco. Coisa boa. Vou com a minha camisa do Obrigada. Flamengo. Vou com a minha camisa do Flamengo. Tá, eu vou com a minha do Galo, o que eu posso fazer? Valeu. Obrigada, Henrique, até mais. Até mais. Tchau, tchau. Gente, obrigado por todo mundo que ficou com a gente aqui até o final. Eu queria deixar já, né, assim, aquele saborzinho, apesar dessa lindeza de live com o Henrique, que vocês realmente tenham esse amor vívido, né? Eu não posso falar porque eu sou cristã, então eles vão falar que sempre esse papo é esse mesmo, mas eu creio realmente nesse diálogo em amor e nesse amor que ressignifica vidas. E ainda é nessa linha de amor que ressignifica, eu já quero deixar o convite. Terça-feira que vem a gente vai falar sobre diversidade religiosa, diversidade de gêneros, de sexualidades, porque é o mês da consciência LGBTQ+. E a gente tem duas convidadas sensacionais, com dois queridos companheiros de luta para mediar, que é o João e o Marco. Então a gente vai continuar celebrando a vida, e celebrando a vida em respeito a outros corpos e outras opções e outras formas de amar que a comunidade LGBTQ+, que também somos nós, né, vem trazer pra gente no dia a dia. Então, assim, obrigada a todo mundo que está aí, essa live vai ficar salva. Fiquem de olho e participem sempre com a gente, tá bom? Beijo, gente, até mais.